Olá, aqui estou eu, sou Neuza Baldini. Cheguei agora da igreja. Tivemos a oportunidade de estar ali ministrando a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus nos levou a ministrar uma palavra a respeito da Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa do Senhor? Então, eu fiz aqui um cartaz de última hora, coloquei algumas figuras. Eu vou tentar mostrar aqui para você o que eu pude fazer na minha limitação, mas eu vou tentar focar em cada figura o que eu gostaria de falar. O que eu falei lá na igreja, né? E vou gravar aqui para você. A Páscoa, comemorada com coelho e com ovo de chocolate, é bíblico? Você está vendo aí um coelho, a figura de um coelho, a figura do ovo. E a pergunta que eu faço: a Páscoa, comemorada com coelho e com ovo de chocolate, é bíblico? Eu não vou sair da palavra de Deus. Eu tenho muito zelo com a palavra, de não acrescentar e não tirar. Então eu fiz como eu estou dizendo, esse cartaz com várias figuras, levei para a igreja. Eu vou repetir, que eu vou focar aqui em cada figura. Então eu mostrei para você o coelho e o ovo e pergunto: a Páscoa comemorada com coelho e com ovo de chocolate é bíblico? Bem, vamos ver o que está escrito em Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Então você está vendo a figura de um cordeiro? Te mostrei a figura do coelho. Agora vou te mostrar a figura do cordeiro. E vou ler para você um texto bíblico. Êxodo 12, capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então você já vê a diferença da Páscoa da Bíblia? Aqui está dizendo que é para tomar um coelho? Não. Está falando um cordeiro. Então, se você acredita na palavra de Deus, você vai fazer como eu, ficar com a Bíblia. E eu vou ler aqui o significado da Páscoa. A Páscoa significa passagem, saída do Egito, libertação do povo hebreu. Foi a ordem que Deus deu a Moisés para colocar o sangue do cordeiro nas vergas das portas. Quem não tinha o sangue rejeitava o Criador, Deus. Por isso morria o primogênito de cada casa. Este texto bíblico eu vou ler. Daqui a pouco eu vou ler. Está no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. Então, o que Deus mandou que Moisés fizesse? Que matasse o cordeiro e passasse nos umbrais das casas dos hebreus o sangue do cordeiro. Aqui está falando em chocolate? Meus amados, vou insistir nesta palavra porque milhares de pessoas comemoram a Páscoa levando um ovo de chocolate e com a figura do coelhinho. E onde fica o Cordeiro de Deus nessa Páscoa?
Onde fica o sangue do Cordeiro nesta Páscoa? Esta Páscoa que o mundo comemora não é a Páscoa bíblica. E eu estou cansada de ouvir as pessoas dizerem que não tem nada a ver, é apenas o chocolate. É mesmo assim que Satanás vai enganando as pessoas. Ele vai tentando tirar a verdade e colocando a mentira. A mentira é o coelho. A verdade é o cordeiro. A mentira é o melado do chocolate. A verdade é o sangue do cordeiro. Então, como está escrito aqui, eu já li Êxodo 12, versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E você lê aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 7, é claro que aqui é uma figura de alguém espargindo sangue nos umbrais das casas. E você lê aqui em Êxodo 12, versículo 7, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então está aqui. O que foi borrifado, ou espargido, ou colocado nos umbrais das casas dos hebreus, foi o sangue do cordeiro. Não foi melado de chocolate. Eu estou insistindo, porque eu estou falando sobre a Páscoa do Senhor, a Páscoa bíblica. E eu vou aqui tentar passar para você, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Tem aqui a figura de uma porta com sangue. Claro que é uma imagem, é uma figura. O sangue do cordeiro foi lá no passado, lá no Êxodo, quando Deus libertou o povo hebreu que estava no Egito há 430 anos. Então está aqui, olha, Cristo, a nossa Páscoa. Então, a nossa Páscoa é Cristo. Como que eu vou desejar uma feliz Páscoa para alguém e entregar um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate com a figura de um coelho? Isso aí inventaram, criaram isso e colocaram de lado a verdade. É como se na Bíblia não existisse Êxodo capítulo 12. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estais, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então você veja a diferença que é a Páscoa que o mundo comemora com a Páscoa bíblica, a Páscoa verdadeira. E falando sobre o cordeiro, esse cordeiro que foi morto lá no Egito, ele tipificava Cristo, o Cordeiro de Deus. Por isso foi derramado o sangue do Cordeiro imaculado, sem mancha. E eu quero deixar aqui essa imagem desse quadro. Vou tentar puxar aqui um pouquinho, que esse cartaz ele escorrega, ele enrola. Eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como é que o coelho vai representar alguma coisa na Páscoa bíblica? Como é que o coelho vai substituir o cordeiro
que tipifica o Cordeiro de Deus. Então eu fiz esse cartaz, eu levei o estudo para a igreja e li Êxodo capítulo 12, que eu vou ler para você agora, está aqui na Bíblia. Êxodo capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio do mês, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Está escrito aqui, irmãos, que é coelho? Jesus amado, tem misericórdia dessas pessoas que conhecem a palavra de Deus e comemoram a Páscoa com coelho e ainda diz que não tem nada a ver. Quando a gente mostra na Bíblia, eles continuam dizendo que apenas é um chocolate. É exatamente o que Satanás quer fazer com a igreja do Senhor. Ele quer tirar a verdade e colocar a mentira dele. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Está escrito na palavra de Deus. Depois eu vou ler esse versículo para você. Eu vou continuar aqui. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Eu não vejo coelho aqui não. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano. Deus dá para Moisés a característica do cordeiro ou do cabrito, né? Que seja sem mancha, sem mácula e de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das vacas. Eu guardareis até ao 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, meus amados, você que vai ouvir esta palavra, a Páscoa bíblica não mudava nem de mês e nem do dia. Era sempre no primeiro mês, no 14º dia. Hoje o mundo, cada ano, comemora a Páscoa num dia diferente. É de acordo com o carnaval que se comemora a Páscoa. Olha a salada, a mistura, a confusão que o diabo faz. E aqui o Senhor ordena a Moisés que seja no 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Veja que aqui fala do sangue. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então eu não vejo aqui nem coelho, nem sangue de coelho e nem melado de chocolate. Eu estou falando da Páscoa bíblica. E o mundo comemora Feliz Páscoa, dando um ovo de Páscoa com a figura do coelho. Eu não sei de onde tiraram isso. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés,
e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Prezado ouvinte, guarda esse versículo no seu coração. Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Será que depois dessa leitura, dessa explicação, você vai continuar comemorando a Páscoa com ovo de chocolate, ignorando o sacrifício de Jesus e esta ordem que Deus deu a Moisés de matar o cordeiro e espargir o sangue nas ombreiras e nas vergas das portas dos hebreus? Você está vendo aqui alguma coisa sobre coelho, sobre chocolate, sobre ovo de chocolate? Eu não estou vendo. E eu Deus, passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, outra coisa que eu ouço dizer que foi o anjo da morte que passou. Aqui no versículo 12 está dizendo: eu passarei pela terra do Egito. Eu acredito que na sua Bíblia também esteja escrito a mesma coisa. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, amado ouvinte, por que nós vamos substituir a Páscoa do Senhor? Que hoje não se comemora mais a Páscoa. O Senhor Jesus, ele comemorou a última Páscoa com os seus discípulos, próximo da morte dele, e ele instituiu a Santa Ceia. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Quem que feriu a terra do Egito? Foi Deus, não foi o anjo. Tem pessoas que confundem, falam que foi o anjo que passou a meia-noite, foi o anjo da morte. Aqui no versículo 12, Êxodo 12, capítulo 12, versículo 12, diz: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os montes até os animais, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Amém? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação.
nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, e isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, aos 14 dias do mês, continua dizendo que é no 14º dia do primeiro mês, não muda o dia. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros. Olha, não fala aqui em coelho não, hein? Ainda não achei a palavra coelho. Eu só vejo aqui a palavra cordeiro. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, na Bíblia, não encontra nenhuma comemoração da Páscoa se referindo a coelho, nem sangue de coelho, muito menos ovo. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. É o Senhor que vai passar e ferir. Mais uma vez aqui não fala em anjo. Não tenho nada contra os anjos, muito pelo contrário. Respeito muito o ministério dos anjos, a pessoa dos anjos, mas tem pessoas que dizem que o anjo passou. Aqui nesse texto bíblico não diz isso. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Olha bem, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Quer dizer, a morte do cordeiro e o sangue do cordeiro, né? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém? Este é o texto bíblico que eu gostaria de ler para você e deixar essa parte aqui bem, essa pergunta: se a Páscoa comemorada com coelho e com ovo de chocolate é bíblico? É uma pergunta que eu faço. Aqui está o cordeiro, a figura do cordeiro, que foi morto, e o sangue do cordeiro foi espargido nos umbrais das casas dos hebreus. Aqui tem alguém passando com hisopo, é uma figura, já falei, né? Aqui está dizendo, né, em 1 Coríntios 5:7, que Cristo, a nossa Páscoa,
E aqui, eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro. Amém? E João viu, no dia seguinte, já no Novo Testamento, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como você está vendo, não é o coelho, não é o sangue do coelho que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Irmãos, eu ministrei este estudo hoje na igreja. Aqui já li 1 Coríntios, capítulo 5, 7, 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. No segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 1, diz assim: então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. E mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Você está vendo quantos anos já havia passado desde que o povo saiu do Egito? E aqui o rei Josias estava comemorando, celebrando a Páscoa. Ele matou o cordeiro, ele não matou o coelho. Continuou sendo no 14º dia do primeiro mês. Não mudou nem o mês e nem o dia da comemoração da Páscoa do Senhor. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero ler aqui também Isaías capítulo 53, versículo 7, que o profeta Isaías se refere a Jesus Cristo como sendo o Cordeiro de Deus. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro, não é como um coelho não, hein? Foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Então, eu quero deixar esses textos bíblicos para você meditar. Eu poderia citar outros textos aqui, falando sobre o Cordeiro de Deus. Por exemplo, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, eu coloquei: fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Não fomos comprados, meus amados irmãos em Cristo, e todos que irão ouvir talvez assistir esse vídeo, não sei se eu vou publicar, não fala que foi com o sangue do coelho. Diz assim, primeira carta de Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então vocês percebem que em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar falando sobre o coelho, chocolate. Isso é uma invenção satânica, diabólica, para que muitos venham ignorar a Páscoa da Bíblia, a Páscoa bíblica. E o cordeiro estava tipificando Cristo. Com certeza que Jesus veio muitos anos depois, nascido da Virgem Maria, que ela concebeu por obra do Espírito Santo, e ele permaneceu na terra, realizou milagres, mas ele foi morto, foi crucificado, derramou seu precioso sangue para nos reconciliar com Deus. Não foi o coelho, não. Não foi uma mesa de chocolate. Foi o corpo de Cristo que foi cravado lá na cruz.
E a Bíblia fala do Cordeiro até o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículo 17, diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Mas aqui está dizendo, porque o Cordeiro, não é o coelho. Vocês estão entendendo? É muito profunda esta palavra. E se você observar, estudando o Novo Testamento, você vai encontrar aonde o Senhor Jesus comemorou a última Páscoa com os apóstolos e instituiu a Santa Ceia. Está em Mateus capítulo 26, do versículo 17 ao versículo 30. É porque eu estou sozinha aqui e eu estou querendo mostrar alguns textos bíblicos e está um pouquinho difícil, mas eu vou ver somente o título, não vou ler o texto, porque são todos textos um pouquinho longos. Então, já estou com 31 minutos. A última Páscoa e a Santa Ceia. Mateus capítulo 26. Eu vou só olhar aqui o título para você ver que está escrito aqui na Bíblia. Mateus 26, de 17 a 30, que diz aqui, olha: a última Páscoa e a Santa Ceia. Então, não existe mais para nós a Páscoa. Hoje, nós temos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, onde nós participamos na igreja do pão que significa, que simboliza o corpo de Cristo, e o suco de uva que simboliza o sangue de Cristo. Então está em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, a última Páscoa e a Santa Ceia. Você também encontra em Marcos capítulo 14, para você entender que não existe mais a Páscoa. O mundo comemora a Páscoa de maneira totalmente fora da Bíblia. O Senhor Jesus encerrou a Páscoa e instituiu a Santa Ceia. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 12, que diz aqui, olha, Marcos 14,